Olá, vamos à leitura da lição de hoje, terça-feira, 8 de abril. A pergunta de Isaac: onde está o cordeiro? Verso para memorizar. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. A figura do cordeiro aparece em Gênesis com Adão, na história de Isaac e acompanha toda a Bíblia. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A primeira menção bíblica a um cordeiro ocorre na mesma história em que o amor é mencionado pela primeira vez, em Gênesis 22. O cordeiro, claro, é um dos símbolos mais frequentes do Apocalipse, onde Jesus é chamado de cordeiro mais de 20 vezes. Em uma das cenas mais poderosas do Apocalipse, quando João visita a sala do trono de Deus, nos capítulos 4 e 5, o cordeiro desempenha o papel central. A história de Isaac nos ajuda a entender como os cordeiros são usados de modo simbólico. Como essa história se relaciona com o que João viu em Apocalipse 5, Gênesis 22, 7 a 8, Êxodo 12, verso 3 a 13 e Apocalipse 5, do verso 5 a 10. O cordeiro que estava disponível morreu no lugar de Isaac. Apocalipse descreve um cordeiro que foi morto e reviveu. A primeira menção de um cordeiro na Bíblia se encontra na pergunta de Isaac: onde está o cordeiro para o holocausto? Gênesis 22, verso 7. O restante da Bíblia responde essa pergunta em muitos detalhes. Os outros 38 livros do Antigo Testamento conduzem o leitor por um caminho em que a pergunta de Isaac é respondida em detalhes e de modo progressivo. Desde os rituais da Páscoa até a ocupação do Eira de Araúna por Davi, e assim por diante. A história do Antigo Testamento é pontuada com inúmeras profecias messiânicas que preveem a ocasião em que a pergunta de Isaac seria respondida plenamente. Então, no Novo Testamento, essa pergunta é respondida quando Jesus aparece em carne e osso, desenvolve ministério entre seu povo e entrega sua vida em sacrifício na cruz. Na primeira menção de um cordeiro, em João 1, 29 e 34, parece que João Batista estivesse respondendo à pergunta de Isaac, e o cenário não poderia ser mais apropriado. Pecadores se arrependiam e eram batizados, simbolizando a morte para o pecado e o início de uma vida nova. De repente, aparece Jesus, o Cordeiro de Deus, e os céus o anunciam. Mateus 3, verso 17. Observe que uma voz do anjo do Senhor também anunciou do céu a solução para o problema de Abraão e Isaac, Gênesis 22, verso 11 a 14. Quando juntamos todas as peças, fica claro que Jesus, o Cordeiro de Deus, é nosso substituto. Isso ajuda na compreensão do cordeiro morto, visto por João. Isaac entendeu a linguagem de um cordeiro que morreu em seu lugar. Barrabás viu Jesus ser crucificado em seu lugar. Isso nos mostra Jesus, o nosso substituto, a figura de um Deus conosco. O objetivo desse canal é levar as pessoas mais perto de Deus, mais perto uma das outras e ter uma experiência diária com a palavra de Deus. Lembrando, lâmpada para meus pés e a tua palavra e luz para meu caminho. E quer juntar-se conosco? Ao se inscrever, compartilhar, deixar seu comentário que nos ajuda, sinalzinho que gostou, e assim estar a contribuir para que essa mensagem alcance outras pessoas. E amanhã tem mais.